Vamos de galãs feios, meus queridos e queridas. Vamos lá que eu vou mandar o título pro Gabs do nosso editorial, queridos. Bora. A gente tem aqui uma notícia que tem que trazer sobre Jair Bolsonaro. Bom dia, Regis. Tem que trazer uma notícia sobre Jair Bolsonaro. Vamos falar aqui do Jair Bolsonaro. Ele agora, Calejão, coitadinho dele, né? A gente tem sempre muita pena dele. Mas, laudo da PF diz que saúde de Bolsonaro demanda cuidados, mas ele tem condições de permanecer na papudinha. Relatório embasará a decisão de Moraes sobre pedido de regime domiciliar para Bolsonaro. Apesar de comorbidades, médicos dizem não haver necessidade de transferência a hospital. Aqui, a papudinha é melhor que a PF, relatou Bolsonaro, ex-presidente cita a preocupação com Michele, mas a avaliação do ex-presidente foi feita em 20 de janeiro. Conforme o relatório médico, entre os cuidados que precisam ser observados estão o controle rigoroso da pressão arterial, hidratação adequada, dieta fracionada, acesso a exames laboratoriais de imagens periódicos e uso contínuo de aparelho para o tratamento de apneia, sono e ronco. O documento afirma que essas medidas são compatíveis com o ambiente carcerário em que Bolsonaro se encontra, que as comorbidades apresentadas por Bolsonaro não ensejam no momento necessidade de transferência para um hospital. De acordo com os médicos, Bolsonaro tem hipertensão arterial, síndrome de apneia, obesidade clínica, arteriosclerose sistêmica, doença de refluxo gastroesofágico, lesões na pele, aderência intraabdominais. Está podre. Podre. Uma pessoa podre. Que foi o 004, não foi o Transão? O Transão falou isso aí, que, pô, meu pai, o velho todo remendado lá, todo cagado, todo fudido, velho. E aqui, ó, o Renato Souza traz, em conversa com peritos da Polícia Federal, Jair Bolsonaro afirma que remédio levou à redução do quadro de soluço, mas que o efeito colateral é a redução da disposição para leitura ou outras atividades. Que legal, eu também tomo esse tipo de remédio, viu? Eu também tomo esse tipo de remédio. Mas tem bolsonarista que já está de saco cheio dessa conversinha. Tem bolsonarista, raiz, que é aqui o Rodrigo Cocô. Vamos ver aqui o que ele tem para falar sobre essa retórica aí do Bolsonaro de bancar a vítima e tudo mais. Não está batendo bem ninguém, nem a direita mais aguenta essa vitimização do Bolsonaro. Pois é, Paulo, a tortura continua, né? Não é para ele estar na papudinha, era para ele estar em casa faz tempo. Se a gente quiser forçar um pouquinho a barra só, mas só um pouquinho, né? O mínimo que o Bolsonaro merece é o tratamento dispensado a Oruan, né? Que a tornozeleira eletrônica foi burlada 70 vezes, não sei quantas vezes, né? Continua, inclusive, sem bateria desligada. Ele alega comorbidades por excesso de consumo de maconha, enfim. Tudo que se pede na defesa de Bolsonaro é que ele seja tratado que nem um traficante. Né, porque aí vai haver um pouquinho mais de comoção, de um lado humanitário, tentando enxergar o ser humano por trás do preso. Né? E é difícil isso, porque a gente sabe que existe aí uma questão de vendetta, de vingança pessoal mesmo, do próprio Alexandre de Moraes, né? Que vem mantendo o Bolsonaro como uma espécie de troféu, né, de preso político, isolado de tudo e todos, controlando minuciosamente ali quem pode ou não pode visitá-lo, uma coisa que não tem cabimento. Né? E estava na cara que a saúde dele ia piorar. O quadro de comorbidades de um idoso que passou por várias cirurgias após a facada que quase o matou, é um quadro preocupante. Se ele não tiver um atendimento constante, né, os médicos podendo realmente... Eu não sabia que o Joe Rogan está criticando o Trump, isso é bom. Bem interessante, os MAGA anti-Trump. Tratar dele diariamente, essa situação pode, inclusive, ser uma situação ameaçadora à sua vida. A única questão que eu trago aqui, talvez, para reflexão, né, é que a época em que ele ainda não estava preso, né, havia algumas pessoas, e eu me incluo nesse grupo, que, temendo exatamente essa situação, questionavam por que Jair Bolsonaro tinha voltado ao Brasil ou por que ele permanecia no Brasil. Né? E alguns bolsonaristas diziam que, enfim, seria covardia, fugir ou algo assim. Inclusive, ele foi crítico da decisão do filho, Eduardo, ao ir para os Estados Unidos. Mas a gente vê que o Eduardo pôde realmente ter um grau de liberdade ali para criticar o sistema de uma forma que ele não possui mais. E aí eu me refiro a uma reportagem que circulou uns dias atrás, que dizia, por domiciliar, Michele e Valdemar pedem para aliados pouparem STF. Isso estava no Globo. Né? Admitindo que seja verdade, é uma situação de um refém sequestrado. E é compreensível a postura da mulher. Claro que ela quer logo a domiciliar e ela quer o melhor para o marido. Só que pensando no país, faria muito mais sentido o Bolsonaro manter uma retórica, uma denúncia corajosa contra todos os seus algozes, porque ele é um preso político. Né? E acreditando, de repente, acenar
para esses algozes, como ele já fez no passado em algumas ocasiões, né? Bancando a vítima, ele acha que vai ter aí um tipo de benefício humanitário, né? Vai para domiciliar e tudo mais. Esse tipo de postura, Paula, acaba enfraquecendo a própria oposição ao regime de exceção que tomou conta do Brasil. Eu não estou aqui levantando críticas à postura do Jair Bolsonaro em si. Estou apenas trazendo uma reflexão de que ele, ficando no Brasil e sabendo, de certa forma, ou pelo menos eu achei que ele deveria saber que ele passaria por isso, era óbvio que ele ia ser mantido como refém e iam exigir dele exatamente esse tipo de postura. Fica caladinho, exija que os seus aliados fiquem caladinhos ou espere o pior. De tudo isso, Calejão, desse pensador maravilhoso, Rodrigo Cocô, né, a codorna de óculos, e essa postura, né, vitimista do Bolsonaro, agora comprovado por laudo médico que tem todas as condições de ficar na Papudinha, um puta lugar, 3 banheiros, 18 quartos, maior que a mansão do Flávio Bolsonaro que a gente trouxe aqui ontem, né, de 2.000 metros quadrados, né? Como você vê? E essa postura do Bolsonaro já está enchendo o saco, né? Essa postura vitimista, porque eu me lembro que o Lula não teve nada disso, a Dilma, quando estava sendo torturado, também não teve isso, né? Mas o Bolsonaro sim paga de vítima o tempo inteiro. Bez, em novembro de 2022, eu estava debatendo com o Constantino na Jovem Pan, ele já estava com essa conversa. Cara, 4 anos depois, cara, ele tá com o mesmo papo de perdedor, derrotado, que da perseguição política, do regime narcoterrorista. Puta papo cansado, velho. Os caras não conseguem nem... Você entende que isso denota a exaustão do que esses caras são capazes de produzir? Eles não têm mais nada. Eles não têm como organizar novos quadros. Basicamente, eles não têm como botar lenha, mais lenha no movimento sociopolítico deles. Daí esse nível que você vê ele meio prostrado, dizendo, pô, uma mancada o Bolsonaro fazer isso aí, porque aí enfraquece a militância. Sim, porque ele está insistindo na mesma ladainha há 4 anos. O Bolsonaro cometeu um crime. Ele foi julgado, condenado e preso. Ele foi julgado de acordo com a nossa ordem jurídica, contando com absolutamente tudo o que diz respeito a constituir defensores legais, acesso ao contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência. Ele foi condenado por 5 crimes seríssimos, Beze. Entre eles, associação armada criminosa, velho. Entre eles, golpe de Estado, tentativa de abolição do nosso Estado Democrático de Direito, de forma violenta. Esses caras estavam organizando um plano para... com coisas, dimensões terroristas, meu irmão. Explodir bomba em aeroporto, em véspera de Natal. Você imagina que teria matado criança, Beze? Poderia ser meu filho, poderia ser teu filho. Sim. Você entende? E aí você tem que a gente tem que tratar com esse nível de sujeito no debate público que se comporta de uma forma canalha, velho, cínica, como se ele fosse vítima, se o movimento dele fosse vítima de um grande processo de perseguição. Cometeram um crime, cara. Estão pagando pelo crime que cometeram e, como você falou, tá pagando ainda numa cela que tá bom. É muito maior do que a maior parte das casas dos brasileiros e brasileiras, entendeu? Então, não só ele não está sendo perseguido politicamente, como ele ainda está sendo tratado assim no chupetinha no mel, entendeu, Beze? Não tem porra nenhuma de perseguição, esse cara está sendo tratado da forma mais doce. Você tem 800 mil presos e presas, 850 mil, a nossa população carcerária, dezenas de milhares, pelo menos, Beze, que não tiveram nem audiência de custódia, irmão. Foram jogados numa porra do fundo de uma cela, muita gente inocente que tá ali, entendeu? Porque existe perfilamento racial, porque existe perfilamento socioeconômico. E esses aloprados continuam com esse chororô. Porra, maluco, não era vocês que falavam que vocês são imbrochável, incomível, que vocês iam botar para cima da Corte Suprema do país e ia atropelar a soberania do nosso povo? Porque vocês eram os fodão? Agora fica com esse papinho. Pinto molha a essa altura da vida, é lamentável, hein, Beze? Era melhor dizer o seguinte, perdemos, botamos pra cima mesmo, a gente tentou dar um golpe, perdemos e foda-se, sabe? Tipo, ia respeitar mais.
do que agora ficar fazendo menino Charlinho a essa altura. Puta Menino Charlinho. Galã, galoa, nanico, pífio do meu... Menino Charlinho. Obrigado, Dani. Vamos mandar 10, gente. Vamos fazer corrente de 10. 10 no Pix. E alguém manda 2 membros, gente. Zanata é desmascarada por humorista. Vamos lá, queridos e queridas. Bora. Que, aliás, é o Daniel... Ai, gente. É o meu querido amigo. Inclusive, vou chamar ele para entrevista aqui. O Daniel Duncan. Vamos lá. A gente falou de racismo, vamos falar de aparofobia, né? Que é a aversão aos pobres, que é o que a extrema-direita tem. Principalmente a gente viu na votação aí, né, sobre o gás, a entrega de gás para as pessoas que ganham menos de meio salário mínimo, tá? E o Nicolas votou e falou, votei mesmo contra distribuir, porque as pessoas aí não precisam disso, tá? Então a gente vai ver a Júlia Zanata e um react do nosso querido Daniel Duncan aqui falando. Primeiro, assim, a gente tem um trechinho dela falando aqui. Olha que difícil a vida dela, Calejão. Muito difícil. Você aí que acorda todo dia às 5 horas da manhã, vai pegar o trem, né? Tem que comer comida de marmita, ou esquentar a comidinha no micro-ondas, quando tem ainda, que ótimo que você tem, né? Que a gente tem essa possibilidade. Mas para ela, a vida é muito difícil, Calejão. Alguém acordado? 00:49. Tem alguém acordado ainda? Se tem alguém acordado, é bom ir dormir, porque tá tarde. E amanhã tem que acordar cedo para pagar gás para o povo. Aí você... O tipo, né, as pessoas fazendo gás, cozinhando das maneiras mais perigosas e precárias possíveis, e essa mulher debocha, tá, dessas pessoas. Queria mostrar esse vídeo aqui do Daniel Duncan, reagindo a ela, falando aqui as besteiras e mostrando quem é realmente a Júlia Zanata, tá? Vamos ver aqui. Tudo de graça, é absorvente, é gás, é Bolsa Família, é pé de meia, é não sei o que, é sei lá o que, prato cheio. Quando tudo é de graça, alguém está pagando. A deputada Júlia Zanata disse aqui com muito orgulho que foi uma das 29 parlamentares que votaram contra o projeto Gás do Povo, aquele projeto radical do governo que garante um botijão para famílias que querem cozinhar sem causar um incêndio. Segundo a deputada, ajudar os mais necessitados é o Estado querendo pagar tudo, né? Curioso que a deputada parece perfeitamente confortável quando o assunto é o Estado pagando as contas dela. Por exemplo, você sabia que em 2023 a deputada usou cota parlamentar para pagar a hospedagem de um hotel durante uma festa de casamento? Isso sim é usar dinheiro público de uma maneira responsável, né? Toda vez que eu pago imposto, a primeira coisa que eu penso é onde a Júlia Zanata vai se divertir agora. Só para você ter uma ideia, o valor da hospedagem desse hotel equivale à renda total de uma pessoa que vai receber um botijão a cada 2 meses para cozinhar. Mas aí o erro também foi da família, né? Que pediu um auxílio gás e não um auxílio open bar, né? Se tivesse pedido um espumante ao invés do botijão, eu tenho certeza que a deputada teria votado a favor. Também foi a deputada Júlia Zanata que foi acusada por veículos da imprensa por contratar uma nutricionista como assessora. Curioso é que a moça é casada com um advogado da deputada, o que é só uma grande coincidência, né? Pelo amor de Deus. E as suspeitas indicam que a assessora estaria realizando atendimentos em sua clínica particular no mesmo horário do expediente da Câmara. Se isso for verdade, o lado bom é que pelo menos alguma pessoa no gabinete da Júlia Zanata trabalha. Marcão. Também foi a Júlia Zanata que foi acusada de usar verba do seu gabinete para pagar um jornal pouco antes do jornal publicar uma matéria cheia de elogios à deputada. Inclusive, ela tentou processar uma jornalista que expôs isso, mas o juiz não aceitou o processo porque tudo isso estava disponível no portal da transparência da Câmara. Tá vendo, Júlia? Esse é o problema da transparência, né? Às vezes ela funciona. E a gente nem chegou nas emendas PIX, tá? Porque é a Júlia Zanata que está sendo acusada de direcionar emendas PIX para uma empresa de mineração. Para você ter uma ideia, os valores variam entre 800 mil e 2 milhões por emenda, tudo sendo investigado pelo TCU e o TCE de Santa Catarina. Quer dizer, ferro no prato do pobre, não. Agora, na mineração é PIX na hora. No dia que o pobre passar a comer terra, a deputada vai ser a maior defensora da causa. Além disso, ela também direcionou 400 mil de emenda PIX para revitalizar uma praça com o nome do avô dela. Você vê que a consciência da deputada não pesa nem um pouco, né? O que é surpreendente, levando em consideração o tamanho da cabeçona dela. Por fim, também foi a deputada Júlia Zanata que direcionou 800 mil de emenda PIX para um clube de tiro de amigos dela, né? O que prova, assim, que não tem nada de errado, né? Só que ela valoriza muito suas amizades, né? Inclusive, deputada, se você quiser ser minha amiga por 800 mil, até eu faço esse sacrifício. Eu poderia citar que o salário da deputada e outros benefícios que ela tem como parlamentar, né? Que são pagos com dinheiro público para ela prestar esse grande trabalho para o Brasil, né? Que é arrumar confusão com a galinha pintadinha.
Eu poderia citar isso, né? Mas é muito fácil de entender. Quando o dinheiro público é usado para melhorar a vida de quem realmente precisa, aí é assistencialismo. Quando é para melhorar a vida da deputada, aí é só mais uma terça-feira. E em março eu estou de volta com um show de stand-up em várias capitais, incluindo Santa Catarina. Boa. Ingresso na bio. Porque é tudo de Tá aí o grande Daniel Duncan. Calejão, mostrou tudo, né? Esse vídeo aqui prova a hipocrisia, a incoerência. Muito bom, né? Porra, muito bom o vídeo. Texto muito bom. Os dados que ele traz, de fato, muito bom. Bezi, no limite, é sempre um tipo rasteiro de fazer política. É sempre uma forma de utilizar ódio como plataforma política, sabe? Você não contribui com nada que seja capaz de enriquecer a tua própria população, as pessoas que votaram em você. Você está sempre reforçando coisas que não prestam. E essa criatura aí é um espírito opaco com força, né, cara? Você vê que, assim, de ouvir falar, me dá um negócio no meio da testa, assim, Bez, sabe, um mal-estar, mano? Um negócio que você vê que é pesado. Ali é bem pesado, sabe? Que não é fácil, não. Um espírito bem opaco, só tem esse tipo de abordagem, invariavelmente, metido com esse negócio de arma. Vamos, gente, um membro e 155. Enfim, figura... É uma pessoa pesada, né? Uma pessoa que chega no lugar, ela pesa no ambiente, e aí usa a filha como escudo ali para as coisas que ela quer falar como desculpa, né? É de uma baixa. Pessoal, estamos com 6 vezes a audiência do Metrópolis. Vamos contribuindo aí com superchats, como o Regis mandou. Estou na corrente do Pix, no débito e no crédito, 10 pila. Mandou 10 no Pix também, Regis? Se for, é 20, meus queridos. É isso aí. O Bez deu um golpe do Maldonado, pois é, né? O Helder tá lançando livro, né? Tô acompanhando isso aí, vamos lá. É de um espírito assim tão pobre, mas o pobre do jeito assim de desdenhar das pessoas, do ser humano, né? Porque tudo é assistencialismo, não posso pagar, você está pagando tudo, você está trabalhando para os pobres. Minha senhora, esse é um privilégio que a senhora tem, e fazendo viagenzinha aí, pagando casamento com verba eleitoral, a gente acorda, a gente está trabalhando para a senhora. Muito pior. Tá, que não precisa desse dinheiro, Por que choras? mas faz questão de pegar. A gente mostrou, o Daniel trouxe tudo que tem aí contra a senhora. E aí? O problema é o pobre, querer um botijão de gás. O que me deixa mais revoltado é a maldade dessa galera, Calejão. Assim, é explícito, porque eles não têm vergonha de serem assim, sabe? De serem contra, de deixarem muito claro. O estado de Santa Catarina, que está se colocando, que se colocou nos últimos anos como um estado que odeia o pobre, que é um embranquecimento do estado, de todas as formas, com prefeitos sendo levados presos também. Aí a gente vê uma situação muito complicada mesmo. Né? Ô, Bez, eu tô pesquisando aqui porque eu lembrei da frase, mas não lembrei de quem disse que por trás de todo paladino da moral mora um canalha. Quem é que disse isso, cara? Não sei se foi o Nelson Rodrigues que disse isso, não? Talvez. Por trás de todo... Essa é boa para um caraca. Então eu preciso, por termos de probidade intelectual, eu não posso roubar isso aí para mim, não. Mas... Nelson Rodrigues. Quão genial é isso, meu irmão? Sim. Por trás de todo paladino da moral, veio com essa conversa pinto mole, moralista, sabe? Furada, canalha. É canalha, essa porra. Isso aí é tipo um selo assim, um certificado de que o cara é canalha. E hoje em dia, como eu vejo também, de alguma forma, misturar dogma religioso, e veja, eu não estou te falando necessariamente uma doutrina que seja saudável e tal, e você saiba conviver de forma saudável. Agora, dogma religioso e religião. Canalha. É atestado de canalha. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês
para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!